Saúde a amada igreja do Senhor com a graça e a paz, nosso Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra em Romanos 11:36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glórias a Deus. Irmão, essa palavra é tão poderosa e Deus nos permite passar por situações a qual temos duas escolhas: ou julgamos ou aprendemos com ela. Eu outrora, irmão, gostava de glorificar muito não a Deus, mas a Satanás, porque tudo que acontecia na minha vida que não era da forma e da maneira que eu queria, qualquer desavença, qualquer percalço na minha caminhada, eu culpava Satanás. Eu acreditava que esse Deus que foi crucificado e morreu e passou por tudo isso no meu lugar, não permitiria que viesse desertos na minha vida, não permitiria que varas e cajados acontecessem na minha vida, não permitiria que o leão rugisse ao redor na minha vida. Então tudo o que acontecia eu acreditava e acreditava, dava crédito que era Satanás trazendo na minha vida. Mas não é bem assim, porque a palavra de Deus vai dizer em Gênesis capítulo 2, verso de número 15: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Glórias a Deus. Deus colocou o homem no paraíso para o lavrar e o guardar. O homem não deveria e não deve ficar no paraíso, ficar na bênção de braços cruzados, esperando tudo acontecer na sua vida, não. Isso é um conceito totalmente errado. Devemos continuar buscando a Deus, buscando o reino de Deus e a sua justiça e trabalhando para que a nossa fé não seja uma fé morta, sem obras. Glórias a Deus. Mas ao mesmo tempo também devemos guardar esse jardim, porque quando Adão não guardou, foi quando a serpente induziu Eva, e Eva induziu ao homem. Aí daqui a pouco foi uma jogação de culpa: eu comi por causa da mulher que o Senhor me deu, a mulher eu comi por causa da serpente, e ninguém assumiu a responsabilidade, não. Eu errei e eu falhei. E quando cantamos esse hino, e quando lemos esse versículo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, entendemos que somente Deus é na nossa vida, e nós temos o poder de escolha, ou escolhemos a Deus ou não escolhemos. Se estamos com Deus, meus irmãos, glórias a Deus, a palavra é muito clara em nos mostrar em Salmos 34:7, que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Se então estamos temendo a Deus, o anjo do Senhor está acampando ao redor e os livrando, nos livramos. Se estamos na condição daqueles que temem ao Senhor, é isso que acontece. E o maligno não toca, como diz ali também em Tiago 4:7. Olha que a palavra de Deus diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Glórias a Deus. O que a palavra de Deus vem nos mostrar com tudo isso, irmão? Que devemos aprender a acreditar a Deus tudo o que está acontecendo na nossa vida. O que está acontecendo na nossa vida e as coisas que Deus permite nas nossas vidas acontecer, tudo isso tem um propósito. Quando saímos do cativeiro do Egito, quando saímos agora colocando nos tempos atuais, saímos do cativeiro do pecado, porque o pecado escraviza, e quem comete pecado é escravo do pecado, e Deus nos livra desse Egito moderno, agora que se chama pecado. Temos um longo caminho pelo deserto, um longo caminho de dependência de Deus, sim, um longo caminho de aprendizado, sim, de crescimento para não ser mais meninos inconstantes. E nesse percurso de deserto, ao qual o Senhor nos tira a parte para nos ensinar, Ele permite muitas coisas nos sobrevir. Mas se estivermos dependendo e temendo somente a Deus, não temendo ao diabo, mas resistindo ao diabo, não temendo as circunstâncias do mundo ou o que o homem pode fazer, mas temendo somente a Deus, e temer e tremer sobre a possibilidade de perder a presença de Deus, irmão, o diabo não vai tocar, o inimigo, o homem, não pode tocar. A nossa carne vai se sujeitar à vontade de Deus, mas quando abrimos a nossa boca e falamos: o diabo está nos perseguindo, o diabo fez isso, como se o diabo quisesse simplesmente nos levar a bater bater o dedinho no canto do sofá, a trupicar na rua, a ter um debate com o nosso colega do serviço, a ter um desentendimento com o nosso marido,
querido. Como se o diabo quisesse simplesmente essas coisinhas. Não, ele quer destruir sim. E essas coisinhas, em cima dessas coisinhas, ele pode trabalhar sim. Mas é a nossa falta de sabedoria que dá lugar a ele. Mas quando nós agimos prudentemente, glórias a Deus, não vamos desobedecer a palavra de Deus. Então, em vez de falar isso e de dar glória a Satanás, devemos glorificar a Deus em todas as circunstâncias e buscar aprender sobre as circunstâncias que acontecem na nossa vida. Em tudo isso devemos glorificar a Deus e reconhecer, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Estamos numa campanha, meus irmãos, onde a campanha, o último versículo da campanha fala: fica esses três: a fé, a esperança e o amor. E o maior é o amor. Mas não devemos esquecer sobre a fé e a esperança. E para produzir a esperança, devemos passar também por tribulações. Olha, porque a esperança é um subproduto também da tribulação. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 5, versículo 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Glórias a Deus. Note que tudo isso é ciclos que produzem na nossa vida. Deus vai nos permitir passar por tribulações, sim. É necessário que passamos por tribulação, para que assim possa produzir em nós a paciência. E a paciência vai produzir experiência, e a experiência, esperança. Glórias a Deus. Então pode ser que a tribulação que veio para a nossa vida, nossos irmãos, seja permissão de Deus. Note o exemplo de Abraão, note o exemplo de Jó, note o exemplo de Isaac, note o exemplo de diversas pessoas, de Paulo, diversas pessoas que passaram por situações adversas, glórias a Deus, que tiveram que sacrificar o filho. Isaac, um homem de Deus, um homem temente a Deus, a cuja qual Deus permitiu ficar cego. Teve que conviver com noras que só infernizava, atormentava a vida dele. Mas diante de tudo isso, em nenhum momento eles culparam a Deus, ou em nenhum momento deram glória que não fosse a Deus. Mas tudo isso foi permissão divina. Tudo isso, Jó, diante de tudo aquilo, mesmo a Bíblia falando que Satanás tocou, mas Jó reconheceu que só tocou porque Deus permitiu. Então, irmãos, como eu já presenciei várias mulheres ali falando, no serviço, na rua, em conversas, quando elas falam que é Satanás que está fazendo isso, e alguns irmãos também, ou Satanás falando daquilo, a primeira coisa que temos que pensar em mente é: não é crente de verdade. E ainda que seja crente, não é um verdadeiro cristão, porque um verdadeiro cristão sabe que a sua vida está sendo guardada pelo Deus Todo-Poderoso, e que o maligno não pode fazer nada. Então vamos agir dessa forma, meus irmãos. E se vermos alguém agindo assim, vamos ensinar a sã doutrina, fazendo a obra de um verdadeiro evangelista. O evangelista é aquele que leva o evangelho, a boa nova de Deus, a verdade de Deus. Vamos ensinar que é o verdadeiro cristão. Satanás não tem poder, mas somente Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Deus eternamente. Amém, meus irmãos? Irmãos, aprenda algo. Todos nós temos o livre-arbítrio. O diabo, ele aconselha, mas quem faz é a gente. Vamos começar lá no Éden. A serpente catou o fruto, botou na boca da Eva e falou: come. Não. Ela deu um conselho, falou: vai lá e pega aquele fruto lá. E quem que foi lá que a própria mãe pegou? E quem foi lá e serviu para o teu marido? Não, peraí, ele aconselha. Assim como o Espírito de Deus também aconselha. Quer ver um outro exemplo, irmãos? Presta atenção nisso. Quando Jesus é levado para o deserto, o diabo começa a trazer conselhos para ele. Transforma essa pedra o quê? Em pão. Conselho. Lança-te daqui. Se tu se prostrar e me adorar, eu te dou tudo o quê? Isso daqui. Conselhos, irmãos. O diabo dá conselhos malignos, mas ir lá e executar, guarda algo, isso chama-se livre-arbítrio, que Deus não mexe e o diabo também não pode mexer. Alguns vão falar: tá, mas e na possessão? Na possessão você entregou o teu corpo para o diabo. O diabo não manifesta de qualquer jeito, não. Você invocou. Uma casa de oração, nós já aprendemos que ele só invoca um Espírito, que é o Espírito Santo, que acabou.
Aí você invoca a outra, entrega o teu corpo para outro, pronto, ele faz o que ele quer. Você teve o livre o quê? Arbítrio, irmãos. Então o diabo ele aconselha, assim como o Espírito aconselha. Por isso que o Senhor fala, eu ponho diante de vós a bênção e o quê? É a maldição. Aí a hora que Eva toca no fruto proibido, pode ler lá, Gênesis de capa a capa, lá onde mostra essa história. Você não vê mais o diabo aparecendo na história. Aí entra Deus olhando para o homem e falou, agora espinhos e abrolhos vão nascer. E tu vai ter que comer do suor do teu, a colheita. Agora tu, mulher, gemedores do quê? Irmãos, o diabo ele usa de duas ferramentas. Sabe aquele pensamento que a gente não tem que ter? Que vem para matar, roubar e destruir? Isso chama-se dardos inflamados do maligno. E só entra na cabeça do homem quando o homem não está revestido com a armadura de Deus. Está faltando o capacete. Porque quando ele está revestido com a armadura de Deus, você sabe o que vai acontecer ou não? Sabe quando esses conselhos malignos dominam a nossa mente? Nunca. Então sabe quando a gente está lá no cantinho da nossa casa sozinho e vem aquele processo de maquinação de pensamento perverso? Repreende isso. E o diabo usa pessoas, os seus cavalos, que entram no nosso caminho e trazem conselhos o quê? Errados. E esses Deus manda a gente se apartar. Por isso ele vai dizer, bem-aventurado aquele que não anda segundo o quê? O conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes medita na minha lei dia e noite. Para quê? Para que a mente esteja cheia das coisas de Deus. É assim que funciona. Aí o homem fica, é o diabo. O diabo não manda nada, irmãos. Todo o poder e toda a autoridade foi dado na mão do nosso quê? Senhor. Ele é um espírito enganador. Nós já lemos. Que vai ensinar uma doutrina errada. E se a gente praticar, ao invés de vir a bênção de Deus para as nossas vidas, vai vir a maldição. A bênção e a maldição, quem manda, irmãos, é Deus. Quem ouve e obedece, a bênção vai. Quem desobedece, a maldição vai. Digo, não adianta correr. Ela vai atrás, como a bênção vai atrás. Aí o pessoal faz tarde, né? Nosso pastor já pregou isso. Vamos na tarde da bênção. Aqui na tarde da bênção, vem ouvir a palavra, aprender e praticar. Acabou, você já está abençoado. Vai para sua casa, que a bênção vai te seguir aonde você o quê? Onde você estiver. Corre atrás do abençoador. Ou seja, quando eu vou atrás de aprender a palavra e praticar, eu estou querendo ver o filho o quê? E crer nele. Acabou, basta, isso me basta. O resto é consequência. O resto é consequência. Irmãos, eu tive um sonho e eu vou compartilhar esse sonho com os amados. Eu estava dentro de um lugar que para mim era uma igreja. Essa igreja não tinha essa estrutura aqui. Tinha uma galeria em cima, não tinha pessoas numa galeria em cima. E tinha um público, um pessoal embaixo. E eu fui pregar a palavra. E o tema da palavra era ser feliz ou ser mais que feliz. E quando eu estava ministrando sobre ser feliz, eu comecei a usar exemplos terrenos. Quer ver exemplos terrenos? Irmãos, quem abre a tua geladeira, você não tem o que comer, quem que diz que essa pessoa é feliz? Pelo amor de Deus. Ou você tem vontade de comer algo e você não tem condições de ir lá comprar para você comer, como é que isso a gente vai dizer que isso traz felicidade? Quem não tem saúde, como é que a gente vai dizer que quem não tem saúde é uma pessoa feliz? Quando você vai lá, busca o seu extrato bancário, você puxa lá e você olha lá, ao invés de você ver uma coisa que você pode usufruir, não, você vê tua conta devedora, e você vê as contas chegando, você fala, como é que a pessoa é feliz? Me diga. Mas isso são tudo coisas desse plano que é terreno. E enquanto eu estava falando e pregando sobre as pessoas serem felizes, estava todo mundo prestando atenção. Eu terminei de pregar isso aí e começou uma música. E eu sabia que a música era do mundo. Porque isso que está cheio de louvores, que só quer ensinar as pessoas a serem o quê? Felizes. Quando eu fui querer pregar sobre o que é ser mais que feliz, irmãos, pronto, começou a concorrência com essa música.
E aí todo mundo comendo e bebendo. E a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem o que? Bebida, mas é justiça, paz e alegria no que? No Espírito de Deus. Quando foi para começar, não conseguia pregar. Nisso eu me encontrava com o nosso pastor e eu olhava para ele e falava: esses tipos de músicas não pode ter dentro da igreja, porque senão a gente não consegue ensinar o que é ser mais que feliz. Irmãos, o que é ser mais que feliz? A palavra bem-aventurado significa ser mais que, e aí a bem-aventurança está em ser pobre de espírito, porque dele é o reino, ou seja, é tudo verticalizado. Bem-aventurados que choram, porque serão que? Consolados. Quem que é o consolador, irmãos? É o Espírito Santo. Que choro é esse? É o choro de quebrantamento, porque um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, Deus é com ele. Bem-aventurado que tem fome, sede de justiça. Bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurado quando vos injuriarem, vos maldisserem, vos perseguirem, disserem todo mal contra vós. Isso é ser mais que feliz. Mas o povo quer ser feliz, mas não quer ser mais que feliz. Ser mais que feliz é buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Aí as demais que fazem a gente feliz é consequência. Então quando o homem vem aqui atrás de coisas desse plano terreno, ele está correndo atrás do quê? Da felicidade. Mas ele não está correndo atrás de ser mais que... Por isso a gente fala: vem aqui ver quem? O Filho e crer nele. A gente está querendo que as pessoas sejam o quê? Mais que... Irmão, a gente não pode ser hipócrita em dizer que algumas coisas não trazem felicidade. Mas de que adianta eu ser feliz e não ser mais que feliz? Não adianta. Aonde a gente diz que a gente quer ser feliz, ali a traça e a ferrugem o quê? Ninguém leva marido, ninguém leva filho, ninguém leva pai, ninguém leva mãe, ninguém leva bens. E se Jesus não voltar, pode ter a saúde de ferro, vai para o caixão também. Porque todos nós aqui temos um cronômetro com uma contagem regressiva. É a única certeza que eu tenho aqui para todo mundo, eu digo sem temer. Um dia, se Jesus não voltar, vai morrer, tá? E eu digo, esteja o quê? Preparado para esse grande e fatídico dia. É para isso que a gente tem que se preparar. Só sabe esse dia quem passou por quem? Por ele. Vai chegar, irmãos. E a gente não pode andar como meninos do quê? Levado por tudo que o mundo pede, que tudo isso aí manda, porque tudo isso passa. Então a diretriz para nós pastores, para vós mulheres de oração, obreiros da casa de oração, ministério de louvor, o propósito aqui dentro é: vamos pregar sobre as pessoas serem mais do que o quê? Você pode ter certeza, a felicidade depois é o quê? Tomou posse do reino, irmãos. Aí o Senhor fala: olha para as aves dos céus, olha para os lírios, olha para eles, porque Deus cuida de todos eles. E nisso, irmãos, a gente só vai dar glórias para quem? Para Deus e para mais nada. Deu para entender? Eu louvo a Deus pela instrução. Veio uma tribulação, irmão, não é o diabo não. Fala: Deus, o que você quer me ensinar? Qual é a experiência que eu tenho que ter para alcançar a esperança? E nós já aprendemos que nós temos que ser presos da o quê? Esperança, e preso da esperança vai passar pelo quê? Por tribulações.